Eu sou competidor, eu quero ganhar, eu quero mostrar número, eu quero conquistar o mundo. E aí o que vai acontecer? A minha vontade de eu apresentar isso pra você e esse um mês gerar tanto barulho pra você que em um mês gerou mais barulho que sua história inteira. Eu não quero deixar de ser romântico porque a gente veio da música e a gente gosta de música, a gente quer fazer música. Só que não adianta você querer fazer música e não conseguir apresentar a sua música pro mundo. Aí que entrou o CS Media. Há um tempo atrás a gente dependia dos intermediadores. Você tinha que conhecer alguém de uma companhia grande musical, de uma gravadora, pra daí ir entrando devagarzinho, pra daí fazer amizade com não sei quem. De repente essa gravadora querer chamar você pra fazer alguma coisa. E hoje em dia você não precisa porra nenhuma disso, cara. Você tem que ter o know-how, a excelência em pegar o seu trabalho, apresentar o seu trabalho para as pessoas certas na internet e fazer um barulho dentro da internet com o seu trabalho musical. É isso. Quando eu tinha uma média de 20, 30 alunos por mês, eu via que eu fazia diferença na vida dessas pessoas e eles saíam grandes profissionais, que é o curso de áudio que você viu. E aí eu falei, pô, por que não conseguir mais pessoas? Eu sei que aos poucos as coisas foram acontecendo, eu fui conseguindo mais alunos presenciais, só que aí, a partir de então eu comecei a investir na internet. Aí eu falei assim, será que eu não consigo espremer essa laranja da internet, conseguir mais pessoas vendo o meu conteúdo? E eu fiquei horrorizado como é que eu evolui rápido nisso. Pra você ter uma ideia, a curva exponencial minha é muito ascendente em relação a qualquer outro profissional da música. Foi tido como a maior curva ascendente ano passado entre os músicos. Soube patrocinar certinho, peguei o conteúdo certo para as pessoas certas. Então, em torno disso, eu fundei o CS Media, que é essa empresa que a gente não está só preocupado em produzir conteúdo. Imagina que você fez uma música que os seus amigos adoraram, a sua família adorou, todo mundo curtiu, mas ficou neste âmbito, ficou neste manto. Por quê? Porque você não conseguiu distribuir isso para uma massa maior. A mesma coisa eu me senti enquanto professor, enquanto músico. Aí eu falei assim, não, então peraí. Vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto. E aí eu estudei demais e caí de cabeça no marketing digital. E aí eu comecei a ver os resultados práticos na minha carreira. Tanto é que em um ano e meio, eu cresci de 2.000 seguidores para 420 mil seguidores no Face, de 2 e pouco no Insta para 73 mil e não tem nenhum comprado, todos legítimos. Eu paguei para passar o material na frente das pessoas. Só que é tão barato, depois que você aprende a ginástica, é tão barato que essas pessoas, quando elas gostam, elas jogam para outras pessoas, elas se fidelizam a você e tudo mais. Então, eu fiquei pensando assim, pô, isso é o sonho de todo músico. O que todo músico quer, no final das contas, é ter a sua música trabalhada, os conteúdos apresentados e as pessoas engajando com você, porque a partir disso você faz o quê? Você vende show, disco é mais difícil de vender hoje em dia, mas você pode vender disco, você vende seu trabalho como for, como artista. Você vira uma figura pública, em torno disso os benefícios vêm de outras formas. Música é tão vasto, e eu acho que não é só música não, o mundo hoje em dia está assim. O mundo hoje está muito vasto de oportunidades e opções. E é daí que eu fico pensando, onde que seria a melhor forma da gente criar um estrago positivo, um barulho? Nas redes sociais. E eu não quero deixar de ser romântico porque a gente veio da música e a gente gosta de música, a gente quer fazer música. Só que não adianta você querer fazer música e não conseguir apresentar a sua música para o mundo. Aí que entrou o CS Media, que é o quê? Eu sou um produtor musical, de nascença, né? De formação, desde os 18 anos de idade que eu venho formando profissionais no segmento e fazendo minhas produções e tudo mais. Aí está o meu forte, o áudio. Só que eu também incorporei várias virtudes de vídeo, com videomakers competentes e tudo mais, e agora eu tenho o know-how do marketing digital, igual essas pessoas aqui também estão comigo, que é o vice-presidente, o André, e o produtor executivo, o Wallace. Vários segmentos, vários flancos de batalha de ação do CS Media. Porque quando a pessoa vira pra mim e fala assim, César, eu quero gravar, por isso que eu queria ter essa conversa com você, sacou? César, eu quero gravar um disco. Eu fico pensando assim, tá, vamos gravar um disco, isso é o que eu fiz a vida inteira. Pra mim gravar um disco é uma coisa simples, eu sei fazer isso. Aliás, é isso que eu ensino, que eu leciono. Só que eu fico pensando assim, o que o músico vai fazer com isso? E aí que cai uma outra coisa da minha história que eu fiquei vendo em 20 anos de profissão, menos de 1% das pessoas que gravaram discos comigo ou fizeram qualquer tipo de trabalho, até audiovisual, não fizeram nada com isso na carreira deles. Não gerou nenhum tipo de contundência na carreira deles. Gerou, assim, pequenos trampolins, algumas pessoas conheceram, mas assim, aí morreram no ostracismo, investiram uma grana absurda e a partir de então ficam frustrados. Pô, eu já paguei 100, 120 mil na minha carreira e não aconteceu nada. Ficam frustrados porque trabalham a parte romântica e não trabalham o executivo. E aí eu fiquei pensando assim, como que eu consigo ofertar essas duas coisas para o mundo da música? Que é qual? Através de consultorias, através dos patrocínios certos, produção de conteúdo, uma equipe personalizada para o artista, shows, enfim, não é só uma coisa relacionada a você fazer um disco, é você criar um produto em toda a sua carreira. E aí seu disco aparece. Você quer que eu grave sua música, que eu grave um conteúdo, faça um videoclipe, o que você vai fazer com isso? Aí que eu fico com dó dos artistas. Literalmente, eu fico com dó
do mundo da música, porque a gente não tinha o know-how de como distribuir isso para o mundo, porque a gente dependia dos intermediadores, cara. A verdade era essa. Há um tempo atrás a gente dependia dos intermediadores. Você tinha que conhecer alguém de uma companhia grande musical, de uma gravadora, para daí ir entrando devagarzinho, para daí fazer amizade com não sei quem, de repente essa gravadora querer chamar você para fazer alguma coisa. E hoje em dia você não precisa porra nenhuma disso, cara. Você tem que ter o know-how, a excelência em pegar o seu trabalho, apresentar o seu trabalho para as pessoas certas na internet e fazer um barulho dentro da internet com o seu trabalho musical. É isso. Foi daí que eu falei, agora a gente tem que começar mesmo com o produto CS Media, que ele já existia, mas era de uma forma utópica, agora ele está no papel, agora ele é prático. E a gente tem os nossos artistas. A vontade era de te ensinar para você fazer para você mesmo. Só que é um trabalho muito complicado, difícil, longo, demandoso, que a maioria dos artistas não querem fazer. Eles não querem. Então, peraí. Então, por que a gente não condensa isso tudo e apresenta o CS Media com o que a gente traz de produto? Que é exatamente isso. É a produção em massa da vinculação do seu trabalho às mídias sociais. Ao mundo. Que mídia social é o mundo. Isso que a gente vive aqui, ó, é 10%. 90% da nossa carreira está aí no celular. É verdade. Bicho, eu sou competidor. Eu quero ganhar. Eu quero mostrar número, eu quero conquistar o mundo. Eu sou assim. Eu quero apresentar para você os melhores números e, em contrapartida, por um preço que seria mais barato que você gravasse um CD. A gente tem tanta certeza da qualidade do nosso produto que um artista igual você, no ramo que você está, vai atingir a mesma qualidade dos números que um artista pop que a gente está atendendo agora. A gente tem certeza. Só para o seu público. Para o seu público. Uhum. Porque a gente faz um negócio direcionado. É fácil. Você virar e falar assim, ô César, eu quero CS Media. Eu quero CS Media para fazer o meu trabalho esse mês. A gente vai te dar clipe, música produzida, eu vou mixar a música. Tá entendendo? Conteúdo, marketing digital, distribuição do seu conteúdo, os anúncios feitos, reformulação da sua página do Facebook, construção do seu YouTube. É tipo assim, é quase inacreditável. E aí o que vai acontecer? A minha vontade de eu apresentar isso para você e em esse um mês gerar tanto barulho para você que em um mês gerou mais barulho que a sua história inteira. Você sabe por quê? Porque eu consigo fazer isso, cara. Eu consigo. E não é só a criação da empresa, né? É a administração dela também, né? Exatamente, administrar tudo isso. Fácil. Criar, entregar pronto, beleza. Agora o que você vai fazer com isso? Eu acho que esse que é o problema. Porque o maior problema, eu acho, de qualquer produto é o que você vai fazer com ele depois. Ter o produto é fácil pra caramba. Gravar um dia, quer gravar uma música? Qualquer estúdio você consegue fazer.